Oi, senhoras, como vocês estão? Finalmente vou fazer o tour do nosso apartamento da década de 50, depois da reforma. Eu queria ter feito diário de obra, eu queria ter mostrado cada etapa, mas essa obra aconteceu muito mais rápido do que eu esperava. E todo momento que a gente estava pensando, planejando e executando essa obra, estava muito corrido. A gente teve uma equipe de empreiteiros e pedreiros que não saíram daqui praticamente de segunda a sexta, então eu não conseguia estar aqui para gravar com eles aqui, porque eu não acho que seria legal. E no final de semana também, muitas coisas acontecendo, a gente ficava na loja o dia inteiro escolhendo coisas, ia garimpar outras coisas, decidir outras coisas, e no meio disso também teve o nosso casamento, que demandou bastante da gente, viagens, então peço desculpas, não consegui fazer diário de obra, mas hoje eu vou fazer um tour completo, mostrando tudo que a gente fez aqui na obra, e a gente se muda essa semana, então tá quase tudo pronto, vai dar pra vocês verem cada detalhe certinho. Preciso começar aqui pela cozinha, que eu acho que virou o coração da casa. Eu nem imaginava que ela ficaria tão bacana, diferente. Acho que aqui agora dá pra vocês verem um pouco melhor. A primeira coisa que a gente fez pra cozinha ganhar espaço foi abrir o portal. A gente não abriu tudo, mas a gente tirou o máximo que dava, porque aqui é coluna. Então a gente não fez uma cozinha totalmente conceito aberto, mas ela ficou muito mais espaçosa e com a entrada mais livre. Pra fazer isso, deu um pouco de trabalho. Não era o plano inicial. O plano inicial era diminuir o escritório, fazer a cozinha maior, mas acabou que esse prédio tem muitas colunas, então você não pode sair por aí quebrando todas as paredes. Foi o que a gente conseguiu fazer e no fim ficou bem melhor. Bom, e aí, para ficar maior ainda, a gente tem onde colocar a geladeira. Nós também fechamos a porta que tinha aqui, tinha uma porta de entrada. Então a gente ganhou uma parede para pôr a geladeira. E quando a gente derrubou esses pedacinhos, essa coluna também que tinha aqui, ficou o buraco no chão e a gente conseguiu restaurar tudo da mesma forma. A gente manteve o azulejo original, a gente foi no cemitério dos azulejos, achar os azulejos. E graças a Deus deu tudo certo, ficou perfeito. Com resultado bem original, a gente conseguiu manter esse piso, que pra mim é um dos maiores charmes aqui desse apartamento. Ó, pra vocês conseguirem visualizar, a gente derrubou essa parede e aqui, por isso que a gente teve que refazer esse piso. Claro que ainda falta limpar, por isso que ele tá um pouco esbranquiçado, mas ficou perfeito o mosaico. E aqui também foi uma parede que a gente fechou porque era uma porta, então a gente ganhou esse espaço e deixou a cozinha muito mais ampla. Outro ponto que foi, assim, muito especial foram esses azulejos. Eu queria uma cozinha amarelinha, estilo Gilmore Girls, não sei quem assiste vai saber, uma cozinha amarela. Porém, eu queria também que ela tivesse essa carinha de antiga, então tava difícil a gente encontrar azulejos desse estilo, tanto com essa corzinha desse amarelinho, quanto nessa medida quadrada 15 por 15, que é uma coisa mais antiga. E foi aí que a gente garimpou no cemitério dos azulejos também, e ainda bem que tinha quantidade, porque quando você chega lá, às vezes vai ter muitos, às vezes vai ter poucos, é meio que o que sobrou de antigamente e as pessoas revendem. Então, às vezes não dá pra você fazer uma casa inteira com revestimento antigo, porque não vai ter. Mas tinha bastante e a gente conseguiu fazer essa cozinha com esse revestimento amarelo. Se você nunca entrou no cemitério dos azulejos, é desse jeitinho. São muitos modelos e tipos de azulejos antigos que não são fabricados mais. E é ideal para você estar comprando algum pedaço ou alguma peça de algum lugar que você precisa repor ou reformar. Ou se você der sorte e achar uma grande quantidade, dá para fazer igual a gente fez. A gente comprou várias caixas. Aqui na bancada a gente usou a pedra Itaúnas, é uma das pedras mais em conta do mercado, que não é tão preenchida, né? Dessas mais claras, mais limpas, é uma das mais em conta. Eu não queria de jeito nenhum pedra sintética, porque não sei se você sabe, a pedra sintética, ela tem as vantagens de não manchar, de ficar mais igual, assim você não vai ter manchas, porque não é uma coisa natural, mas eu queria justamente ter essa coisa natural em casa. Então é uma pedra, ela não é uniforme, ela tem os desenhos ali da natureza. Então a gente colocou essa pedra que foi um tom claro, que é a Itaúnas, e ficou bem legal aqui com a composição. Eu tava com medo de chamar muita atenção. Eu não queria que a pedra gritasse, sabe? Eu não queria brilho, eu não queria aquelas casas que parece que é tudo de pedraria e mármore. Então ficou bem legal. Essa ela ficou discreta e puxou bastante o tom do armário. Olha a nossa pedra de perto.
E aqui teve uma junção, porque ela acabou quebrando e não ia ter desse tamanho todo, mas ficou bem neutra. Já que esse tour vai ser completo, vou até falar da torneira. Outra coisa que eu não queria era aquelas torneiras enormes, assim, articuladas, que eu acho legal, mas eu não, assim, nós não somos cozinheiros, não vamos lavar muita louça, a gente comprou a lava-louça, então eu queria mais uma torneira discreta, não queria que ela chamasse muita atenção. A gente comprou essa que também é articulada, com uma ponta articulada, na Leroy mesmo. Ela é aquele modelo escovado, então não é tão prata, e ficou bem combinando com a cuba. Nós não fizemos rebaixo, então a nossa arquiteta, o dela também não tem rebaixo, ela falou que funciona super bem. A gente fez uma cuba grande e a gente não fez rebaixo, então ficou mais clean. E claro, tem o perigo de molhar e cair água, mas eu acredito que é só quando você for lavar a pia mesmo. Fogão e gás a gente acabou usando da marca Fischer, de gás mesmo. A ideia era pôr de indução, de eletricidade, mas acabou tendo um problema de comunicação, a arquiteta não passou pra empreiteira e eles não puxaram o fio, então a gente teve que pôr a gás e tá tudo bem pra gente, não vai precisar trocar panelas. Então, na verdade, o forno é da Electrolux e o fogão é da Fischer. Os armários também ficaram um charme, me surpreendeu muito. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de armários planejados, então a gente fez o mínimo possível, a gente não queria encher a cozinha de armário. E quando a gente foi fazer, eu falei com o arquiteto, qual seria a cor que chamaria menos atenção? Eu não queria que o armário gritasse. E daí a gente pensou nesse tom de rose gold, que é um tom bem comum dos armários planejados, lá tá naquela listinha de cores. E daí os puxadores, eu comprei a parte e comprei diferentes também pra quebrar essa coisa de muito certinho, muito correto, que às vezes o móvel planejado passa. Olha, aqui dá pra ver que é um puxador colonial, né, estilo de cobre, de ouro envelhecido, na verdade. E aqui a gente já colocou outro, que eles se combinam pelo detalhe, mas são diferentes. E ficaram bem espaçosos os armários. Não repara a bagunça que a gente ainda vai fazer a mudança, porque a nossa bancada, ela é muito comprida e alta. Aqui também vai vir uma madeira, que tá para chegar essa semana, para contrastar um pouco com o armário, para ficar com um tom mais rústico e a gente conseguir fazer uma decoração bem legal. E aqui é claro que a gente manteve essa portinha original do apartamento, ficou tudo com a carinha que a gente gosta. Enchemos também de tomada para não ter problema de faltar, que isso era um drama de quem tem apartamento antigo. Já que na lavanderia a gente não precisou quebrar nada para mudar ela, assim, nada de parede, eu digo. Ela tinha alguns problemas que, além de estar com o piso destruído, os revestimentos também abandonados, toda quebrada, ela não tinha espaço, ela não era funcional, não caberia nem a nossa máquina de lavar. Tanto que foi uma questão quando a gente foi comprar o apartamento, a gente falou, poxa, não vai caber nem a nossa máquina na lavanderia. Porém, também conseguimos fazer um projeto bem legal aqui para otimizar, deixando ela funcional e também com a carinha de retrô. A gente usou os mesmos azulejos branquinhos quadradinhos, dessa vez eu comprei novo, da marca Eliane, tem na Leroy, na Telha Norte. E aí a gente refez o piso original, compramos os azulejos do piso, né, os pisos no cemitério dos azulejos, para manter original. E para dar uma conexão entre eles, a gente colocou a cor do rejunte entre os azulejos da parede, da mesma cor do piso. Então puxou assim, integrou muito legal. E para dar um toque fofo, eu coloquei pendentes também com a carinha de retrô. Bom, esse foi o nosso banheirinho, eu não sei se vocês lembram dele, ele era muito pequenininho, era só uma privada, uma piazinha e um chuveiro que caía em cima do vaso sanitário, então, tipo, não era nada funcional e prático, tava bem velho também. E esse banheirinho virou um banheiro possível de tomar banho, confortável e bonito. O que a gente fez foi trazer um pouco essa parede aqui para aumentar o tamanho do box,
Outra forma de aumentar o nosso banheiro, a gente colocou essa porta de vidro, que pra mim não é uma coisa das mais bonitas do mundo, porém ela não precisa do batente, então você economiza também espaço na parede. A gente conseguiu trazer bastante box. E aí a gente fez então um banheirinho que é ótimo pra quando a gente recebe visita, porque tem um vaso sanitário, um box confortável. E como a gente tirou a pia, a gente acabou fazendo o nosso tanque um pouquinho mais moderno, com uma carinha também de pia. A gente fez uma cuba embutida de inox e colocou uma torneira com mais carinha de banheiro, então a gente pode usar esse tanque como torneira de mão. Como eu disse, né, nosso botijão de gás vai aqui, por isso que esse móvel precisa ser com as portas ripadas. A gente manteve a mesma pedra e fez esse acabamento para dar essa continuidade. Aqui também teve um móvel planejado, fiz pequenininho, mas bem alto, ele vai ser onde vai guardar vassoura, produtos de limpeza. E aqui as luminárias que eu falei pra vocês. Outro ponto que a gente restaurou e deixou com uma cara bem bonita foram os cobogós. Pintamos todos, então eles ficaram com cara de novinho, que também é um dos detalhes favoritos desse apartamento. Aqui é a sala e a ideia é fazer a área social aqui sem televisão, por poltrona, sofá, com essa varandinha cheia de plantas. E aqui já tá um móvel que eu garimpei e eu quero encher de quadros aqui, colocar o toca-disco. Ele foi um achado antes da reforma, então eu já trouxe ele pra cá. Indo aqui para nossa sala, a gente não fez grandes transformações, a gente só restaurou tudo igual todo o apartamento. A gente fez elétrica, puxou pontos de eletricidade, a gente também restaurou todo o gesso, igual o gesso original do apartamento. Ele tinha só um pedaço, então a gente pegou esse pedaço, mandou fazer molde, fez em todo o apartamento. Escolhi uma cor que eu amo, que é leve, vai com tudo, é temporal e é barata, que é o algodão egípcio. Então a gente fez a sala e as outras partes do apartamento nessa cor e deixou os pontos de cor para alguns cômodos só. E ela ficou bem espaçosa, mas não teve grandes mudanças, porque ela já estava de um jeito bem legal, do jeito que a gente queria. Nossa sala pintadinha. E o escritório também não teve grandes mudanças, a gente só fechou essa porta que tinha, colocou ventilador, refez as molduras. E claro, a gente manteve esse arco. O plano era pôr uma porta, mas eu falei, ele tá tão lindo assim, vamos deixar sem porta. E aqui vai ser o escritório do Carlos. Esse corredor aqui é a prova que uma boa iluminação e uma pintura faz toda a diferença. Era só um corredor, mas fazer realmente o gesso em tudo e colocar esses lustres que são novos, mas tem uma carinha de antigo. Ficou muito legal, ele ficou um ponto muito iluminado da casa, à noite chamou muita atenção. E eu amei que ficou bem extenso e alto e amei o resultado com esses lustres. Olhem que lindo, e eles são de LED, são novos, mas parecem muito antiguinhos. São grandes ao mesmo tempo, ilumina bastante, a gente colocou 2.
Aqui o nosso banheiro ficou muito fofo, ele tá bem alegre. A gente não fez grandes transformações em questão de revestimentos, de piso, porque o antigo proprietário já tinha começado a reformar o banheiro. Então a gente aproveitou porque tava legal o que ele tinha feito e só fez algumas mudanças para deixar ele mais aconchegante e mais feliz. A gente colocou esse tom de azul na parede que deu uma acendida. Eu não sabia se fica bom, fui lá na loja, peguei esse tom de azul, mas ficou muito bom com os tons terrosos. Não ficou aquela coisa tudo muito combinadinho. A gente também pegou uma porta antiga de madeira que estava em outro cômodo, trouxe pra cá. A gente restaurou essa porta, então a gente trouxe detalhes para ficar mais também com a cara do resto do apartamento, mais vintage e mais gostoso de estar. Esse banheiro é muito grande, então a gente quis fazer um cômodo realmente, não só para você entrar, tomar banho, fazer essas coisas e sair, mas para ser aquele lugar gostoso da casa. Eu acho que falta muito isso em banheiros, a gente deixa ele de qualquer jeito, ou faz assim muito claro, muito branco, muito hospital, e eu acho que o banheiro pode ser sim um lugar aconchegante. A porta que a gente garimpou era menor que o portal, então o pessoal teve que fazer um trabalho bem difícil aqui de diminuir, refazer o batente, mas deu certo e ficou muito fofa. Outro ponto que ficou bem bonito aqui foram essas arandelas. A gente puxou a fiação, era o meu sonho ter duas arandelas com o espelho no meio, e aí deu pra puxar. Outro detalhe legal, vocês lembram do móvel que a gente tinha garimpado lá no outro vídeo sobre garimpos? A gente conseguiu transformar ele na nossa pia. A gente mandou colocar uma pedra, a pedra Espírito Santo, que também é uma pedra clara e também um pouco mais acessível do que as sintéticas. Colocamos essa cuba bem larga da Deca e fechamos com chave de ouro com a torneira dourada da Bela Metais para ficar com esse jeitinho vintage que a gente gosta. Sobre a transformação do nosso móvel, ele era uma cômoda. Nós colocamos a pedra, a cuba e aqui a gente pediu para o marceneiro estar recortando e sem prejudicar o sifão, e a última nem precisou ser cortada. Então assim a gente conseguiu ter um gabinete, né, uma pia bonita e bastante funcional. Aqui no chuveiro a gente também colocou um modelo de chuveiro mais retrô, que é o da Lorenzetti. Ele é novo, mas ele imita esses antigos, então ficou bem bacana combinando com tudo no banheiro. Aqui vai ser o quarto de visitas, ele também tem uma varanda privativa, então dá pra fazer um cantinho. E a gente vai derrubar esse gesso que fizeram muito abaixo, inclusive, olhem isso, eles mataram o guarda-roupa com gesso, então a gente vai refazer esse gesso, também colocar novas portas no guarda-roupa e deixar um quarto de hóspedes bem aconchegante com essa varandinha privativa. No quarto de hóspedes, nós não fizemos grandes transformações, a gente apenas restaurou os guarda-roupas, tiramos o rebaixo de gesso e pintamos com uma cor mais clara, adicionando também uma arandela charmosa que combinava com a estética do prédio na varanda. E esse vai ser o nosso quarto, que também vai ser todo reformado. Ele, enfim, tem o guarda-roupa que vai receber novas portas, a gente vai reformá-las. E a ideia é ser só o nosso quarto mesmo, com a cama, sem muitos detalhes para ele ficar bem espaçoso. Tá uma obra muito barulhenta, então eu vou ter que continuar uma parte do tour narrando em cima, fazendo o áudio depois, porque mesmo com o microfone tá impossível de escutar. Já no nosso quarto, além de também restaurar os armários, nós pintamos ele inteiro com essa textura rosa. Confesso que eu tava com medo do resultado, mas ficou muito legal, deu essa cara de prédio antigo, assim, e eu tenho certeza que vai ficar muito bacana com os nossos móveis. O Zeca tá feliz aí.
Aqui na área externa também foi outro trabalho de restauro. A gente refez toda a pintura desses portões, estavam bem enferrujadas. Também restauramos as arandelas originais, eram bem charmosas. As pastilhas também vermelhas, que são a fachada do prédio, são muito raras de encontrar, então a gente tirou de um pedaço que ficava um pouco escondida para tampar todos os buracos que tinham das pastilhas que tinham caído. E também, para dar uma cara nova pro quintal, a gente refez o rejunte do piso, né? Ele mais clarinho e ficou parecendo novo. Eu nem sabia que fazer um rejunte dava uma cara tão boa assim. Aqui também os brises foram refeitos, eles estavam rachados, então a gente tampou os buracos, fez toda a pintura. E aqui no fundo do quintal, né, da área externa, tá chegando um chuveirão que a gente vai pôr, que era o nosso sonho, ter um chuveirão assim pra tomar uma ducha depois da praia. Mas basicamente aqui na área externa foi um trabalho mais de restaurar os detalhes que estavam, assim, vamos dizer, ruins, do que fazer grandes mudanças, até porque a gente nem pode estar mudando, porque é a fachada do prédio. E aqui eu tô literalmente sonhando, encher de plantas, fazer muitos vasos. Aqui também tem outro espaço que é um pouco mais reservado, que dá para fazer mais coisas. Quero pôr aquela mesinha de café de metal. E as tintas que a gente usou foram: na cozinha, foi o tom de areia da Souvenir. No banheiro, que foi o azul, é o tom praia grega da Souvenir. Os outros cômodos, né, como a sala, escritório, corredor, a parte geral do apartamento, foi o algodão egípcio. Daí a gente comprou da Souvenir também. E a textura rosa que a gente usou no nosso quarto chama Rosé Gold sem brilho, da Decor Colors. E me conta que vocês gostaram mais aqui da obra. Se vocês têm alguma dúvida, querem algum link. E nos próximos episódios eu vou mostrar como a gente vai estar decorando esse espaço.